senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. É compreensível que Simão Bar Jonas fosse convidado para esta empresa, sendo ele um homem já idoso, 40 anos. Não sei o que eu seria naquela época. Seria um homem macróbio. Palavra horrível. Então, ele foi convidado também para o grande banquete da Boa Nova. Simão Bar Jonas havia nascido também em Betsaida. Até hoje uma cidade romântica, relativamente modesta. Porque, como dissemos, a palavra em hebraico significa casa do peixe. Era ali que os pescadores depositavam o trabalho de cada dia, faziam a seleção, pesavam, pagavam o imposto em cada 10. De acordo com o período de lei, era retirado um para César, um para Israel. E então as medidas arbitrárias do imposto tornavam detestável essa situação entre os descendentes de Davi. Havia imposto para o cominho, para o sal. Já havia pedágio. Viajar de uma cidade a outra, a depender do período, pagava-se imposto pela locomoção. Era natural que os publicanos, os cobradores, fossem detestados. Mas Roma adquirira uma habilidade tão grande na arte de governar, que se assenhoreara do mundo conhecido e conseguia manter todos os países como províncias. Israel era um prolongamento da Síria. E o romano possui uma habilidade governamental muito especial. Adotava os deuses do país conquistado e colocava no seu panteão, mas não cobrava os impostos diretamente. Fazia um leilão de cada imposto. E os locais, ambiciosos, disputavam no leilão o direito de serem os cobradores de impostos. Tornavam-se, portanto, detestados perante os seus irmãos. E exorbitavam na cobrança, porque teriam que retirar o dinheiro aplicado e lograr um bom lucro, às vezes excedendo-se. Quando era encaminhada à Síria, uma comissão de notáveis para poder solicitar providências. Ou quando, por exemplo, o governante da tetrarquia, a atitude tomada por Herodes o Grande para atender aos seus filhos que eram tão criminosos como ele. E ele temia que ao morrer matassem-se uns aos outros, como ele matara seus outros filhos, para que o não derrubassem do poder. Quando eles eram arbitrários, uma comissão de notáveis em Roma queixava-se ao imperador. E o imperador destituía, mandando para o exílio aquele cobrador excessivo. Essa habilidade de Roma fez com que o império mantivesse um certo equilíbrio até um período da grande conquista dos germanos, que eles consideravam bárbaros, e começaram as lutas a partir do século III, principalmente, de reabilitação. No século IV, com a invasão por Alarico, o visigodo, que sitiou Roma e destruiu-a, assim fazendo acabar o glorioso império de Rômulo e Remo. Então, Simão Pedro representava uma pessoa
da melhor sociedade de pescadores. Tinha dificuldade nas boas letras. Era provavelmente semi-alfabetizado. Mas era casado e tinha em sua companhia sua sogra, o que mostra que era um homem muito bom. E certa feita a sogra adoeceu. Eram muito comuns as febres, principalmente o impaludismo na região. E ele comunicou a Jesus. Jesus adentra-se na sua casa e realiza a eliminação dessa perturbação orgânica, dessa alteração febril. E Pedro fascina-se ainda mais. Foi na sua casa que ele realizou o primeiro milagre. Os estudiosos do Evangelho dizem que ele apresentou 31 notáveis fenômenos paranormais. 17 deles, os milagres. Cura de cegos, de moucos, de rancenias e de outras dermatoses tidas como lepra. E principalmente de aconselhamento pessoal. Desde Nicodemos, o doutor da lei, até as criancinhas a quem ele pediu que as trouxesse para o seu regaço, propondo que nos tornássemos como crianças. É muito sutil. Não é que nos fizéssemos crianças, o que é biologicamente impossível, mas que nos tornássemos como tais, adquirindo essa confiança ingênua, esse sentido de pulcritude, de valores de pureza nos nossos relacionamentos. Então, Pedro dedicava-se à pesca. E se não houvesse sido Jesus, ele prosseguiria na sua atividade de pescador. É muito curioso notar que Pedro era instável. E pelo fato de ser comandante de uma pequena tropa de pescadores, era voluntarioso. E era, de certo modo, rico de impetuosidade. Arrebatava a palavra da boca de Jesus. Fazia uma pergunta a Jesus e ele respondia. Como isso é comum? Às vezes eu estou com um grupo de amigos e alguém pergunta uma coisa e alguém responde por mim. Eu fico contente, porque é uma coisa a menos e é uma responsabilidade menor. Mas o pior é quando responde errado. E a pessoa me olha e eu digo, é a opinião dele. Não é a opinião do Espiritismo. Pedro era assim. Ele se refugiava muito na autoridade de Jesus. E eu gosto muito de Pedro, porque nós somos mais ou menos como Pedro. Quando Jesus se hospedava na sua casa, ele ficava jubiloso. E ficava olhando o mestre a atender aos necessitados. E dizia de si para consigo, ele é meu amigo. Era uma preocupação curiosa. Ele nunca dizia, eu sou amigo dele, mas ele é meu amigo. Isso é tão comum hoje no movimento espírita, às avessas. A pessoa chega até me dizer, deixa eu tirar um pouco do seu fluido. E se eu deixar, no fim eu desencarno. Porque vem um e tira, vem outro e tira. E em 1000, talvez um, me diga assim, deixa eu contribuir com o seu fluido. Termina a palestra. E como não sou de transpirar muito, estou algo transpirado. Deixa eu tirar um pouquinho de energia. E um espírito muito amigo meu, São BT, diz assim, chupa o limão, vai, chupa o limão. E eu digo como está levando a energia do suor. Porque é natural esse júbilo. É tão ególatra e é tão comum, é tão do nosso ego, que nós fazemos elogiando a pessoa. Ninguém pense que é vampirismo, não, é elogio. Deixa eu tirar um pouco do seu fluido. Pedro diz, ele é meu amigo. E raramente lembrou-se de ser-lhe o amigo. Até que um dia Jesus, na ternura ingênua e bruta de Pedro, àqueles que sabem demonstrar a sua afetividade de uma forma tosca. Eu nunca me esquecerei de um período em que eu estive cardíaco, e um amigo, quando me viu, ficou tão contente que me deu 3 murros no peito e eu desmaiei. E ele disse a Nilson, nossa, como ele está fraco. Ainda ficou ofendido de eu ter desmaiado, quase me matou. De alegria. A alegria também mata o outro.
Então, quando nós apertarmos alguém no abraço afetuoso, apertemos até metade. Porque Chico um dia estava meio doente também. E um amigo que eu não via fazia tempos, deu-lhe um abraço e disse: Chico, eu vou te quebrar uma costela. E abraçou, e eu vi isso aqui no tic-tac. Chico fez, quebrou duas. Então, é o nosso ego, é a forma de expender e expressar o afeto. Pedro era assim, mas era muito curioso. E porque Jesus o amava, porque sabia que dentro daquela ganga havia um diamante a ser lapidado. E esta é sabedoria do mal tirar o bom. Daquela aparência grosseira, ver a luz miraculosa que está escondida. Então Jesus perguntou de meus amigos: Simão, tu me amas? Todos conhecem o diálogo. É de uma beleza comovedora. E ele, tomado de surpresa, numa pergunta direta: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Simão sorriu do júbilo. Estava, portanto, no lugar de comando que ele tanto pretendia, mas que talvez não tivesse condições. E Jesus volta à carga, com uma entonação agora melancólica: Simão, tu me amas? Ele se surpreende e responde com reflexão: sim, eu te amo. Então, Simão, apacenta o meu rebanho. Mudou de substantivo. E Simão ficou introspectivo. E todos aguçaram os ouvidos. Simão, tu me amas? Então o homem do mundo reagiu: tu sabes que eu te amo. Como que diz: que é necessário fazer? E ele, absolutamente calmo: então, Simão, cuida das minhas ovelhas. Porque quando tu eras menino, tu te cingias como menino. Agora, como homem, tu te cinges diferente. E deixou reticências, como a enunciar sem palavras, que o amor que o levaria a apacentar o rebanho torná-lo-ia um mártir. Não mais um menino seria, nem um adulto. Seria agora um apóstolo da imortalidade. E tu entenderás um dia, Simão. E Simão entendeu. Entendeu. E durante aquele período entregou-se-lhe quanto foi possível. Posteriormente, narra São Jerônimo, ele foi crucificado em Roma, nos pântanos vaticanos, na região onde está erguido o castelo de Sant'Angelo. Mas de uma forma muito peculiar, numa madrugada, depois de ser arrancado da prisão marbetina, ele e Paulo, que haviam sido aprisionados por tigelinos das hostes de Nero, um vai levado para as águas salvianas e o outro vai levado para os pântanos vaticanos. E ali então ele arrastado, começam a preparar a crucificação. É uma lenda muito bonita de Giovanni Papini, que está num livro muito delicado, As Testemunhas da Paixão. E então o homem sai da multidão, tem na cabeça um manto em forma de uma touca alongada que lhe cobre parte da face. E olha para ele. E nesse olhar ele reconhece Malco, aquele que, segundo o Evangelho, foi com o grupo de esbirros do Sinédrio para aprisioná-lo no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. E como ele estava à frente do grupo de malfeitores, Simão tomou de uma espada e decepou-lhe a orelha. Esse fato tem interpretações muito variadas. Uma delas diz que Jesus curou a ferida, mas não diz que restituiu a orelha.
Então a tradição crê que Malcos ficou de orelha decepada com a cicatriz. Mas isto era característica de ladrão. E a partir daí ele usava o manto de forma que cobrisse a cicatriz. Ele então deixou Jerusalém, ele era romano, e voltou ao império. E acompanhou todos os processos do cristianismo nascente que ele odiava. E sabendo que Pedro havia sido surpreendido e ia ser crucificado, ele foi para rejubilar-se com aquele que o infelicitou. Tirou-lhe toda a alegria de viver. Imagine a marca odienta de um ladrão. E quando ele vê Pedro, ele então aproxima-se e desce o manto. Pedro olha, mas agora era um outro homem. Não era mais o pescador do mar da Galileia. Era o pescador de almas do oceano da vida. Pedro ajoelha-se-lhe aos pés e roga perdão. Então o chefe da corte romana, preocupado com aquele gesto, disse aos amigos: se ele é o maior de todos e ajoelha-se diante desses, deve ser maior do que ele, crucifica os dois. E quando ele foi crucificado, ele pede para que seja posto, segundo Santo Agostinho, de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como seu mestre. Então esse exemplo de Pedro, naquelas 3 perguntas: tu me amas? Será mais tarde bem caracterizado quando se aproxima um momento grave, naquela sexta-feira perversa, e Jesus disse: Simão, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Iremos ver rapidamente na etapa final. Sempre o número simbólico, o símbolo místico, o número misterioso. Mas Simão destaca-se, porque depois de o haver negado, cai em si. E ao invés de Judas, que se mata, ele entrega a sua vida total e viaja a Roma levando a mulher que os evangelhos não relatam. E ela também foi vítima do sacrifício. Ela também morreu crucificada, segundo as melhores opiniões de teólogos do cristianismo primitivo. Então a grandeza de Simão Pedro é imensurável, porque desde o Pentecostes, quando desapareceu o véu da ignorância que impedia-lhes o discernimento, porque eles eram homens rudes, mas não espíritos rudes. Eram espíritos selecionados que no escafandro da carne tinham bloqueada a sabedoria. Até que no 50º dia, ali à praça, rompem-se-lhes os impedimentos. E eles dialogam nos idiomas locais para grupos que ali estão estupefactos. E dizem, mas eles têm mosto. Porque estão falando coisas que nós não entendemos, eles estão embriagados. É que eles falavam no dialeto de cada grupo, aqueles homens semi-alfabetizados. E é curiosa a apresentação oleográfica desta cena. Aparece uma pequenina luz no chakra coronário, no superconsciente, no chakra da integração com o espírito cósmico. Como notáveis eram esses pintores de antanho, que tinham uma percepção transpessoal, sem saber culturalmente o seu significado. Então Pedro deu-nos um testemunho extraordinário. Mas, se nós nos identificarmos com ele, aí está o galo simbólico, aí está ele respondendo à moça que o acusa, mas tu és um deles. Não, não sou. E na 3ª vez, na fogueira, ele ouve o cantar do galo e Jesus olha para ele, lá da praça onde estava, e ele cai-se. É uma lição notável para nós. Temos o direito de nos equivocar.
mas não temos permissão para ficar no equívoco. Cair é natural, desde que andemos. Mas não nos é lícito permanecer deitados. Erguermos-nos e prosseguirmos. Então, quantas vezes estou disposto a cair e reerguer-me? O que me sustenta quando tudo à volta parece ruir? E se o Cristo me perguntasse por 3 vezes, tu me amas? Eu relatei oportunamente que quando era muito jovem, o que não faz muito tempo, estava no Rio de Janeiro. Era o ano de 1956. E naquele período, a divulgação da doutrina de que me utilizava foi ganhando mais espaços. Eu viajava todo fim de semana, no período de festas, nos períodos de carnaval, de férias. E estava nesta fase que permanece de empolgamento por Jesus. E tive um sonho muito peculiar. Eu sonhei que estava numa várzea muito verde. Era um local encantador. O vento produzia uma música muito especial aos meus ouvidos. E então eu olhava para o céu azul turquesa e algumas nuvens, movendo-se, fizeram uma formação que, do meu ponto de vista, fazia lembrar um rosto em perfil. E então eu olhei emocionado e digo, nossa, é o perfil do Cristo. Esse perfil é muito variado, como estamos vendo aqui nas pinturas. Mas era aquele mais familiar. Esse é o perfil do Cristo. E logo me lembrei de Nilson, que no começo não estava ao lado. Mas nesse instante apareceu Nilson. Olhe, quando eu ia apresentar aquela formação vaporosa de nuvem, ela desapareceu e a 5, 10 metros eu vi alguém de costas. Era uma roupa de tarja pesada, como esses tecidos de calamaço, em que os pontos são muito largos, descia até os pés. Havia um manto de um tecido leve em tonalidade azul, na transversal, atado ao lado esquerdo. A cabeleira descia em abundância até os ombros, bem caracoladas, na tonalidade mel, ou latão sujo, ou ouro velho. Então eu me emocionei, segurei a mão de Nilson e disse, Nilson, é Jesus. Então, apesar de costas, ele moveu a cabeça no ângulo sobre o ombro, que eu vi o perfil. Automaticamente eu me ajoelhei, a velha tradição católica, ajoelhei-me, e uma voz intracraniana, inovidável, me perguntou, tu me amas? E eu comecei a chorar. E disse, sim, eu amo. Então, perdoa a todos que te ofenderam no tempo passado. Eu fiz uma reflexão mental. Eu era tão jovem, não tinha ressentimentos, não evocava ninguém que me houvesse ofendido, algo que fosse grave. Então eu respondi mentalmente, mas ninguém nunca me ofendeu. Ele, porém, não levou em consideração e me perguntou, tu me amas? Eu disse, Senhor, eu o amo. Então, perdoa a todos os que te ofendem no tempo presente. Eu repassei assim mentalmente, não me levei de nenhuma briga recente, de qualquer. Bem, e por 3ª vez. Então aí ele virou uma parte, e eu pude vê-lo da lateral, naquela postura. Tu me amas, eu vi que tinha lágrimas nos olhos. Era uma visão inolvidável que marcou minha vida. E eu disse, o Senhor bem sabe que eu amo. E que se for necessário, eu lhe darei a minha vida. Então, perdoa
a todos que te ofenderem no futuro. Eu aceito a tua vida. E se diluiu. Eu digo, Nilson, claro que não foi Jesus. Uma projeção, uma ideoplastia, uma proposta dos benfeitores espirituais para assinalar o meu antes e o meu depois. E logo após 6 anos, no ano de 1962, eu fui convidado a uma grande provação. E no momento em que a provação chegou até meu conhecimento, eu tive ânsia, desejo de morrer. Então eu elucubrei, só eu morrendo. Porque morrendo, um grande silêncio se abate. E eu me lembrei, perdoa a todos aqueles que te ofenderam. E então uma brisa suave embalou-me. E eu nunca, desde aquele 1962, dia 10 de junho, nunca me queixei. E fiz de conta que jamais isso aconteceu. É natural que eu sofri muito. Eu emagreci 16 quilos em um mês. Fiquei transparente. Mas não considerei injusta. De maneira nenhuma fiquei triste com as pessoas, continuei amando-as. Consegui. E a vida é tão abençoada que de 1956 a 1962 a 2013 passaram-se muitos anos. E eu havia elegido o silêncio absoluto. Às vezes, um comentário aqui muito leve, e eu opinava jamais contra as personagens. Então Deus me concedeu, no crepúsculo, às portas da sepultura, a oportunidade de ver que aquele silêncio valeu. Porque as pessoas que de alguma forma haviam contribuído, outros já desencarnaram, mudaram completamente de opinião. Me convidaram, o mundo é paradoxal, para me oferecer as homenagens mentirosas terrestres, com título, com comenda, com essas coisas que não têm nenhum valor. Mas o que mais me emocionou neste 2013, eu digo, deve ser o encerramento da jornada. Foi o fato em si, que na maioria das vezes só acontece no além, ou na próxima reencarnação. Deus me deu a oportunidade de ainda acompanhar a mudança de atitude daqueles amigos. E eu perguntei, mas você não tem mágoa de mim? Não. E por que não? Já que você tinha um pensamento tão diverso de mim. Porque você nunca me acusou. Nem a nós, nem a ninguém de nós. E durante esse longo período, nós estivemos reunindo forças e coragem para lhe enfrentar. Eu disse, mas é tão simples. Era só chegar e sorrir e bastava. Então, nesse dia, porque foi um dia depois do carnaval, nessa noite, quando eu voltei ao mesmo lugar de onde eu me apartara, eu tinha a sensação de uma nova vida, de um renascimento. Era uma nova etapa da existência. Tu me amas? Que ele está nos perguntando. Se tu me amas, perdoa a quem te ofendeu, a quem te ofenda, a quem te ofende. São os 3 tempos do verbo. Aí nós estaremos vivendo com Jesus. Vale a pena o silêncio. Porque ninguém pode adivinhar o que é que nós estamos pensando. A palavra que silenciamos é um tesouro. A palavra que dizemos é um algoz nosso. Porque já foi dita. Então, na seara de Jesus, nós temos que confiar e amar. Amá-lo e nele confiar. Muitas vezes os grupos digladiam-se. Os médiuns competem. E a mim me chama a atenção, sem querer fazer autobiografia, chama-me a atenção
a seguinte pergunta: mas não é apenas um chefe a quem todos estamos servindo? Por que eu quero a primazia em relação ao meu próximo, que também a ele está servindo? Porque desejo que a minha, transitoriamente, seja a casa melhor, se ele é o chefe daquela mesma casa, daquela outra. E aí nós vemos a vacuidade do nosso ego e a necessidade de libertação do meu para a valorização do nosso, para o interesse de uma palavra muito bela que foi criada no século XIX. Então, quando nós estamos com a visão do egoísmo, um grande filósofo do positivismo criou-nos a antítese, altruísmo. Sairmos do egoísmo para o altruísmo, o outro, para pensarmos em termos muito profundos a respeito do outro. E lembrarmos que ele é apenas o chefe, mestre eu sou. Quando o jovem rico propôs bom mestre, a ninguém chames de bom, porque bom somente é meu pai. Porém, mestre, sim, eu sou. Diante deste mestre, que nos torna discípulos seus, há uma recomendação: que vos ameis, para que todos saibam que sois meus discípulos. Se nós nos intrigamos na intimidade mesquinha das nossas pequenas casas, com que coragem nos podemos considerar seus discípulos? Se nós disputamos essas projeções enganosas, a quem estamos servindo? A Mamon ou a Deus? É a moeda apresentada com alface. Então, que nós, os espíritas, que todos, mas em particular nós, que nos supomos melhores esclarecidos, eliminemos essas anfractuosidades da nossa conduta e que converjamos para o bem. Porque tudo é tão rápido. Tudo na Terra acontece com tanta rapidez. Parece-nos de larga duração, mas é tão efêmero que normalmente estamos com as mãos vazias. Um grande mestre orientalista estava realizando uma série de conferências sobre o amor nos Estados Unidos. E quando chegou à piscina, estava uma criança que também havia ouvido o conceito dele sobre o amor. E ele perguntou: tu entendeste o meu conceito sobre o amor? Eu disse: claro que entendi. Como é o amor para ti? Ele meteu a mão na água da piscina e disse: o amor é assim. Se nós tivermos muito cuidado com ele, conseguimos retê-lo. Mas se nós apertarmos, ele escorrega pela mão como esta água. Nunca conseguimos manter a água quando fechamos a mão. Então não podemos ter o Cristo aprisionado entre nossos dedos, porque ele escapa. Quando o notável pregador indiano, o Sadhu Sundar Singh, o maior pregador do século XX, de Jesus, ele conseguiu lotar, em 1925, um estádio de futebol na Suécia, para falar sobre Jesus no idioma urdu, traduzido ao sueco. Então se pode ter a ideia da magia que este homem catalogava, exteriorizava e atraía o público. Ele foi convidado pelos grandes segmentos evangélicos dos Estados Unidos a aderir a uma denominação. Então ele disse: não posso. O Cristo a que eu amo é o que fugiu de todas as igrejas. As igrejas encarceraram-no. Ele então saiu pelas portas, janelas, frestas, para não pertencer a nenhuma denominação, para pertencer ao mundo. A proposta do Jesus cósmico do Espiritismo é que ele não pode ficar aprisionado.
em nosso ego, em nossas dimensões, em nossas paixões. E não adianta dizer que eu sou feliz, que a minha vida é horrível, porque são bengalas psicológicas de fuga da realidade. Nós fomos crianças e nos cingimos como crianças. Agora somos adultos. Que a criança maltratada que existe em nós adquira maturidade psicológica, responsabilidade. E deixe de tanto melindre, numa expressão muito baiana, de tanta picuinha, e abra os horizontes a esse tu me amas, sim. Então tem paciência com teu irmão doente. Será pedir muito? Dessa maneira, nós iremos vendo a convocação dos discípulos. E aparece no João a figura cândida do filho de Zebedeu e de Salomé, quando viu seus dois filhos, João e Tiago, serem convocados por Jesus. Como toda mãe que preza muita prole, ela foi ouvir o mestre e deslumbrou-se. Então, no primeiro colóquio da noite na casa de Simão, em Cafarnaum, eles eram da região, nascidos em Betsaida. Ela sorriu para o mestre e disse: Senhor, eu tenho um pedido a fazer. As mães sempre têm esse pedido a fazer. Que quando tu estejas na tua glória, que permita sentar à tua direita e à tua esquerda os meus filhos. Jesus olhou para os dois. Um era jovenzinho, 16 anos. O outro era um homem de 30, talvez. Severo. O jovenzinho sorria deslumbrado. Havia encontrado o amor da sua vida. Quanto a sentar-se, um à minha esquerda e outro à minha direita, depende de meu Pai. Mas eu desejava saber se eles estão dispostos a sorver comigo da taça de amargura. Então a eleição depende da nossa condução. Será que nós estamos dispostos a pagar o tributo? Tudo na vida tem um preço. A existência nossa é resultado do fluido que nos vitaliza, aquele quantum que trouxemos pela reencarnação, o uso que dele fazemos. Se o desperdiçamos com a droga, com o tabaco, o álcool, o excesso de qualquer natureza, gastamos. Se nós o equilibramos, como a vela que está acesa, se ela está acesa num lugar sem vento, dura muito de acabar o combustível. Se ela está acesa num canal, ela gasta mais rapidamente o combustível. Mas se está acesa nas duas extremidades, acaba mais rápido o combustível. Então, como é que nós estamos acendendo a vela da existência? Daí João é o símbolo da ternura. Ele amou tanto Jesus, que o mestre um dia, ante aquela ternura quase infantil, e este não provará da morte, isto é, do testemunho, da morte infamante. Ele morreu idoso em Éfeso, para onde foi mandado em exílio. Durante um longo período, ou melhor, ele morreu em Patmos. Durante um longo período ele esteve em Éfeso, onde ergueu uma linda igreja que nós visitamos. E ali no outeiro, a 8 quilômetros da igrejinha, donde se podia ver o mar Egeu, que através do tempo retrocedeu 6 quilômetros. Mas naquela parte da montanha, a casa em que haviam vivido João, a mãe de Jesus, e onde morreu Maria de Magdala. O lugar tem o psiquismo melhor do planeta, porque eu estive na Gruta da Natividade, estive no Calvário, na Gruta da Ressurreição, etc.
Mas é ali, naquele local que Humberto de Campos descreve com tanta magia no A Boa Nova, que ela sentava até o dia que o filho lhe aparece e a leva ao reino da imortalidade. Ali em Éfeso, naquela casinha modesta que foi percebida por uma vidente alemã no século XIX e mandou traçar a longitude e a latitude, e quando chegaram lá, viu os escombros da casa. Então reergueram com as mesmas pedras. E o Papa João Paulo II, que era devotado muito a Maria, esteve abençoando o lugar com seus votos e demonstrando que realmente, pelas tradições bíblicas, era ali. Mas os benfeitores confirmaram-me. E depois que visitamos a casinha e saímos à sombra de uma velha figueira que seria contemporânea, Joana Diane escreveu uma mensagem, evocando aquele dia remoto, de quando ele lhe aparece e a arrebata para o reino dos céus. Então esse doce João, que escreve o evangelho místico, no princípio era o verbo. É uma maneira profunda, esotérica, de analisar a vida de Jesus. É uma testemunha de todo o ministério, porque ele acompanhou Jesus desde a boda em Caná, uma festa. Quanta sabedoria do mestre. Começou o ministério numa festa. Quem é que não gosta de festa? E festa de casamento dos outros. Em que come, em que bebe. E ocorreu o fenômeno da água, que adquire o sabor agradável, não alcoólico do vinho. E o ministério encerra-se noutra festa, a Páscoa, ou a passagem pelo Mar Vermelho fugindo de Israel. Ele começa o ministério numa festa de matrimônio e encerra na festa da liberdade hebraica, quando ele também se liberta dos impositivos da vida física na terra. João é o narrador profundo, que depois vai tentar interpretar a sua visão da ilha de Patmos no Apocalipse, que significa revelação. Então João é bem o exemplo que nos devemos perguntar: até que ponto eu consigo superar o medo e ser fiel ao ideal abraçado, mesmo que todos ao lado debandem ou entreguem-se ao temor? Se Deus é amor, conforme o próprio João declarou, de que forma consigo expressar a minha relação com Deus? O que ainda é fator impeditivo para que ame em profundidade? O que é que nos está impedindo de amar em profundidade? Porque esse egoísmo de nos não darmos, estamos preservando-nos para quê? Para quem? E quem não tem ninguém está guardando para quê? Para perder-se. Então, é uma reflexão muito profunda. Mas ao outro lado de Jesus, nós iremos encontrar uma figura extraordinária, Tomé. Tomé também era pescador. Tinha o apelido de Dídimo, que em aramaico significa gêmeo. Era de Dalmanuta. É uma outra cidade hoje muito próspera. Então Tomé era um homem da razão, da lógica. É curioso notar que de um lado estava João, o sentimento. Do outro lado estava André, a lógica, a razão. Leonardo Boff, este notável teólogo, sociólogo, em um discurso muito bem elaborado, que ele escreveu antes, ele faz uma análise de um conceito de Blaise Pascal. Pascal nasceu em 1626 e desencarnou em 1663. Foi um gênio infantil. Aos 4 anos,
interpretou até a 34ª proposição de Euclides, o matemático grego, sem mestres e sem livros, na parede do quarto. Então Pascal é o símbolo da Era Nova no século XVII, da ciência. É o período de Newton, dos grandes conquistadores do espaço. A ciência vai buscar o atomismo grego para combater a religião. É o nascimento do futuro materialismo. Mas Blaise Pascal era muito católico, era profundamente cristão. Ele transcendeu o limite do dogma. E então, um dia, ele escreveu, segundo Leonardo Boff, a humanidade encontra-se numa encruzilhada. De um lado está le prix de géométrie, que é a razão, a lógica, o conhecimento, a matemática. E do outro lado, le prix de finesse, o espírito de gentileza. Se a humanidade não conseguir conciliar a razão e a gentileza, não logrará le prix de cœur, este espírito de harmonia do coração. E se continuar separados, o espírito de geometria do espírito de gentileza, as criaturas humanas entredevorar-se-ão. Leonardo Boff analisa essa proposta, dizendo que, no começo, quando o espírito da matemática, da razão, da lógica surgiu, de imediato recusou a fé. Foi a primeira reação contra o totalitarismo da fé. E, em longa distância, a finesse da religião, a bondade, a fraternidade, a gentileza. E a humanidade viveu atormentada durante esses séculos, cheia de ciência e pobre de dignidade. Hoje atingimos o clímax da tecnologia de ponta e da ciência avançada e o máximo da violência, porque nos falta o espírito de gentileza. Mas é um espírito tão suave, é um espírito que parece a muitos pequenez, inferioridade. Se o homem é gentil, logo não falta quem o considera efeminado. Como se o fato de ser feminino tenha que ser sempre gentil, débil. Aí estão Margaret Thatcher, Golda Meir, Elizabeth II e tantas mulheres extraordinárias, nas quais predomina o ânimos, na imensa feminilidade de mãe, de esposa, de mulher, e a grandeza estoica de dizer não. Por consequência, se a mulher mantém esse espírito de geometria, a razão, a lógica, e não apenas a maternidade, o pieguismo, é tida como masculinizada. Porque nós sempre colocamos um apodo para diminuir a criatura humana. Que não tenhamos medo de ser considerados isto ou aquilo. Porque somente seremos considerados por quem tem o conflito e projeta em nós. Como se diz hoje em linguagem muito vulgar, estão no armário, escondidos. E então ficam procurando vítimas para poder descarregar a sua homofobia. É natural que nós consigamos conciliar o pensamento de Pascal, sendo austeros, mas sendo gentis. Austeridade não significa brutalidade. E lealdade não significa agressividade. Quantas formas temos para dizer não? Contou-me um homem que era sírio. E pela tradição, os sírios, os turcos, são bastante econômicos. E ele me contou um dia, Divaldo, meu filho foi estudar no Rio de Janeiro. E o malandro somente me escrevia quando tinha problema. Um dia ele extrapolou, mandou-me um telegrama. E eu fiquei irritado. Eu perguntei, mas por quê? Se não fosse a mãe dele,
eu o eliminaria. Mas eliminava como? Ficava inimigo. Você imagina que ele mandou um telegrama assim: papai, mande dinheiro. Jorge. Eu disse: mas você viu a forma? Papai, mande dinheiro. Jorge. Quando eu mostrei a minha mulher, digo: olha que atrevimento, eu sou empregado dele. Como é que você queria? Perguntou-me ela. Que ele lhe mandasse um telegrama, tinha que economizar palavras. Seu filho poderia ser muito mais gentil. Podia ter sido assim: papai, mande dinheiro. Jorge. Então, quantas formas nós temos de dizer sim e de dizer não. Eu me recordo que no período, quando tínhamos a Mansão do Caminho, os lares, eu fiquei muito entusiasmado com uma proposta psicológica que eu li de uma terapeuta norte-americana. Ela dizia: tire um dia por semana para dizer sim a tudo que seja viável. E eu então digo assim: meu Deus, eu vou escolher um dia da semana. Tudo que me falarem, que pedirem, vou dizer sim. Vou ver se consigo. E treinei, escorregava aqui pelo hábito. Né? Primeiro diz não, para depois concordar. Até que eu consegui equilibrar. E um dia, conversando com os meus terrores, já havia terrorismo naquela época, conversando com os meus terroristas, um deles disse: tio, por que o senhor dá tanto não? Eu disse: porque vocês me criam uma situação embaraçosa, mas graças a Deus, eu tenho um dia na semana em que eu digo sim a tudo que é viável. Tio, o senhor pode dizer qual é esse dia? Não. Astúcia jovem. Veja, eu mesmo me naufraguei. Precisava eu contar esses detalhes todos. Mas era le prix de finesse perturbado por le prix de geometria. Então, Tomé representa o espírito de geometria. E notem nessa tela magnífica, quando ele introduz o dedo na ferida, no lado direito. A ferida causada por uma lança de Longinos, que tradicionalmente era considerado cego. Era um nobre romano que estava na casa de Pilatos passando uma temporada. Mas ele tinha ou dificuldade visual ou cegueira. E Pilatos, para constatar que Jesus morrera, deu-lhe uma lança e disse: em nome de Roma, enfie-lhe a lança, para ver se ele está morto. E se não estiver, ele ficará. E Longinos teria sido levado até o Calvário, e a lança colocada na sua mão, e ele, ao invés de compulsada na direção do lado esquerdo, do lado do coração, entre a terceira e a quarta vértebra, ele desvia e no lado direito. E diz uma tradição não confirmada que o sangue que esguichou caiu-lhe na vista e ele teria recuperado a visão. É um pouco de lenda. E essas lendas também são muito bonitas, são arquétipos, fazem parte da nossa vida ancestral, dão beleza. Essa beleza fugidia que chamamos ilusão. Então Tomé toca. É muito curioso. Porque mais tarde nós vamos ver por quê ele teve a necessidade de tocar. E é curioso que ele morre atravessado por uma lança na Índia. Depois de ele haver apresentado as suas dúvidas, a verdade, ele é vítima daquele mesmo dedo da lança. É notável essa cena no cenáculo, porque ele estava fora e Jesus veio visitar os amigos depois que Madalena anunciou a ressurreição e ninguém acreditou. Porque ninguém acreditava em mulher. Hoje, felizmente, já se acredita um pouco. A gente corta um pouquinho a fantasia e acredita no conteúdo. Então, quando ele volta do trabalho, e os amigos dizem: é verdade a visão de Maria. Ele apareceu-nos. Tomé sorri. Apareceu-vos a vós. Exatamente na hora em que eu não estava. Há muita gente assim. Tudo de bom acontece na sua ausência. E por isso, no seu pessimismo, não acredita em nada. Ah, eu gostei de ver, de tocar. E duvida, quando então aparece o mestre. Eles estavam comendo peixe assado.
o mestre aparece e Tomé fica aturdido. Fantasia, alucinação, desejo. Nosso espírito de geometria é terrível, nós temos muitos mecanismos de fuga. E Jesus diz, vem Tomé, toca e vê que sou eu. E ele tocou mesmo. Tocou e disse, agora eu creio, Senhor. E tu crês porque viste. Bem-aventurado, porém, aquele que não viu e creu. Então ele hoje seria o protetor das ciências, aquele inspirador das investigações científicas através da história. João, que se reencarna como São Francisco, seria o estímulo sublime da ternura, da doação total, da integração, do amor. Então, Tomé necessitava ver para crer. E muita gente me diz, se eu visse, eu acreditava. E eu pergunto, você já viu um ato? Não. E acredita? É claro. Ué, por que você acredita? Porque outros viram. Dois modos de crer. Segundo amigos de física quântica me disseram, essa física da probabilidade, na física quântica, primeiro é necessário crer para depois ver. Crer matematicamente, como o bóson de Higgs, que Higgs, o físico inglês, concebeu há 60 anos. E só no ano passado, no choque imenso de prótons, é que ficou o rastro do bóson, que eles denominaram como a assinatura de Deus na criação. É tão confortadora essa definição. A assinatura de Deus na criação. Então, poderemos perguntar, e na minha relação com a fé? Prevalece a razão, o sentimento, a intuição ou o pensamento? Consigo aliar essas formas de percepção e tornar minha fé algo que vá além da simples crença e estabeleça profundas conexões com minha forma de viver? Veremos se alguém se vai identificar com Tomé. E de imediato, o colégio está sendo formado. Agora, nós vamos encontrar Tiago. O Tiago maior, pescador, irmão de João, a quem nos referimos. Também natural de Betsaida, filha de Zebedeu e de Salomé. Os dois, um era sabedoria, o outro era gentileza. Mas eram muito dinâmicos. Então, um dia Jesus chamou-os Irmãos Boanerges. Eu achei esse nome tão lindo, nada como a ignorância. Que significa filhos do trovão. Boanerges é trovão. Então, quando a gente quiser ofender alguém, diz assim, olá, Boanerges. E a pessoa vai se achar honradíssima, né? E não vai lembrar que é trovoada. Então, nós vamos ver, nesse momento, Tiago, o doce Tiago, pregando a palavra de Jesus em toda parte, viajando. E certo dia, entusiasmado com Jesus, ele referiu-se à grandeza do apostolado. E os fariseus encarceraram-no, flagelaram-no, apedrejaram-no. E ele se manteve, diz Amélia Rodrigues, muito alegre, por ter sido digno de sofrer torturas pelo nome de Jesus. Eles eram um pouquinho diferentes de nós. Ou será que nós é que somos diferentes? Quando desencarnos, querido, por que Deus fez isto comigo? Olha, como se só morresse o parente nosso. Quando vem alguma dor, não é porque que Jesus não me defendeu. E pessoas amigas, mas Divaldo, eu sou espírita. Como é que me acontece isto? Como se o rótulo espírita desse imunidade para o sofrimento. Pois bem, meteu-se no espiritismo. Aleluia. Vai resgatar 3 reencarnações em uma. Porque adquire merecimento pela lógica, pelo espírito de geometria.
agora sabe a razão da dor. Vamos recebê-la sem masoquismo, porque há uma diferença masoquista de querer sofrer e outra de sofrer com dignidade. Então, nós vamos ver que ainda não tendo sido ele totalmente morto, porque ele abençoou os algozes, ele foi decapitado. Foi decapitado pela mão férrea do governante de Israel. Então nós perguntamos, aderir a qualquer ideal exige a cota pessoal de sacrifício. Até que ponto eu estou disposto ao sacrifício em favor da conquista pessoal e do encontro com Cristo? Sou daqueles que desejam um lugar de destaque ou a conquista íntima está em primeiro lugar? Essa pergunta é terrível, né? Então vamos ver o colégio. O colégio está se formando cada vez mais. E nós vamos ver Filipe, que também provinha de Betsaida. Betsaida deu 3 discípulos. E Jesus um dia dirá, ai de ti, Betsaida e Corazim, porque havia dado os apóstolos, mas a conduta não correspondia. Ele já era um homem de certa idade, havia conhecido Batista, havia sido firmado naquela austeridade de João. E Filipe era um devotado servidor de Jesus. Ele tinha 2 filhas. Paulo as conhecerá. A princípio, Paulo aprisiona Filipe, quando era Saulo, o rabino, e leva-o a ferros, para que ele possa falar aonde estavam os demais cristãos. E a tradição diz que ele era tão notável que, não mentindo, quando Saulo esbordoava-lhe a boca, que era natural, toda vez que dizia algo que não convinha, ali mandava arrebentar a boca. Perguntava, onde está? Está com Jesus. Mas ele não fugiu, fugiu com Jesus. Para onde foi? Foi para o lugar em que está Jesus. Então Tiago mais tarde, ou melhor, Filipe mais tarde, será apedrejado. Isso tudo me parece tão brutal. Mas quando hoje eu vejo um criminoso ser linchado pela população, nós mudamos bem pouco. Quando vemos a polícia levar em carros de segurança para presídios de segurança determinados criminosos que provocaram a ira popular, ainda somos os mesmos apedrejadores daqueles algo recuados dias. É necessário, então, que vigiemos a cólera, para que ela não nos cegue e não cometamos esses crimes. Antes era pelo ódio religioso, hoje é pelo ódio social, político, pelo preconceito e etc. Então, nossa pergunta é, consigo conciliar minhas obrigações familiares, sociais, com o que há de mais importante, que é o chamado da alma? E logo, a próxima personagem é Doce, Mateus, que todos conhecemos, cujo nome era Levi Bar Alfeu. Levi, filho de Alfeu. Era irmão de Tiago, o menor, que já vimos, e de Judas Tadeu, ambos primos de Jesus, também conhecidos com seus irmãos. Era nascido em Nazaré e era cobrador de impostos. Quando Jesus o chamou, entrou na sua alfândega, na coletoria, olhou para ele e disse, Mataios, Matai, em aramaico, eu te convido para que venhas reunir almas para o reino dos céus. Então Mateus olhou para ele e se deixou arrastar por aquele magnetismo. Eu me pergunto, que força era essa? Um olhar, uma frase, e arrancava a pessoa de um contexto para sempre. Imagine se ele entrasse aqui e olhasse para um de nós e perguntasse, vem, segue-me. Eu me pergunto a mim mesmo, que faria? Mas eles haviam sido preparados
antes para esse ministério. E Mateus deu uma festa e reuniu todos os coletores da cidade que eram odiados. Os fariseus, quando viram o banquete desses coletores, disseram: é esse que é o Messias, que se vincula e que come com gente de má vida, com meretrizes, ladrões e com cobradores de impostos. E Jesus não disse nada, porque ele não tinha tempo para isso. Depois que ele morreu, Mateus, que nos escreve as primeiras anotações em hebraico, é o evangelho dirigido aos judeus conversos. Sai pelo mundo a pregar, vai à Etiópia, ao Egito, e diante da revolução que causa, o rei Hircano mandou matá-lo com uma lança. Várias lancetadas. Mas ficou um evangelho tão rico. É o evangelho das bem-aventuranças. Como ele pôde guardar no hino esse poema sinfônico, que é considerado o mais sintético poema literário da humanidade. Gandhi diria: os cristãos têm uma Bíblia com 400 páginas e continuam perversos. A Índia e o Paquistão eram escravos da Inglaterra cristã. Eu li o Sermão da Montanha, 12 frases, e mudei a minha vida. Então eu amo a Cristo e tenho medo dos cristãos. Também Giovanni Papini, ateu, quando se converte, irá escrever a sua vida de Jesus e dirá que este amor não amado escreveu o mais notável poema que nem Dante conseguiu na sua maravilhosa mensagem. E nenhum escreveu como ele o falou. Então devemos a Mateus. E a nossa pergunta é: Mateus foi capaz de abrir mão dos valores buscados pelo ego, recolher os bens da terra, para receber bens ainda mais valiosos. Para quais valores minha busca está direcionada? Quais são os meus valores e verdades? Quais serão os nossos valores? Quais são as nossas verdades? Eu sempre me reporto àquela cena que já contei mais de uma vez, da americana muito rica, que ao morrer deixou 200 milhões de dólares para os seus 50 gatos. E então nomeou o testamenteiro, com a condição de ser sepultada dentro do seu Rolls Royce, de fabricação especial, folheada a ouro. Então ela deixou levando um pedaço. Ergueram um grande mausoléu, colocaram o automóvel, colocaram o esquife, mas a partir dali ela foi a pé para o resto da viagem. Porque nós não temos nada. Passa pelas nossas mãos. E então o que nós temos é o que nós somos. Quais são os valores? Nós sabemos repartir os valores do ego, os amoedados que nos ajudam, os bens da terra, multiplicamos-los em indústrias, em trabalho, damos dignidade a famílias, ao invés de dar a esmola, darmos trabalho, diz o Livro dos Espíritos. Ao invés de sustentarmos neste paternalismo que hoje vige em nosso país, dar dignidade. Fazer que o suor do rosto seja compensado com salário. Digno é o trabalhador do salário e não da procriação, para distribuir a ociosidade, o vício, o alcoolismo nos bairros miseráveis e gerar situações deploráveis. Então, bem-aventurados aqueles que, tendo valores, que recolhem os bens da terra, multiplicam o nosso, para poderem levar também os tesouros da imortalidade. E vamos
a etapa pré-final. Vamos agora observar Judas Tadeu, filho de Alfeu, irmão de Tiago Menor e de Mateus, nascido em Nazaré. É uma figura quase apagada, mas ele também saiu a pregar o evangelho de Jesus, fascinado pela Boa Nova. E na Armênia, como diz Amélia Rodrigues, esparzindo aquele pólen de amor, doou a vida sob flechadas cruéis. Foi atado ao madeiro e um grupo de arqueiros disparou-lhe flechas. E ele morreu sorrindo. Mas a pergunta é, Judas Tadeu aprendeu a expulsar os demônios, porque ele coloca com Jesus e dizia, por que o Senhor cura e nós não curamos? Como o Senhor tem autoridade de expulsar os demônios e nós não temos? E Jesus sorria para ele. Ele não tinha capacidade de entender essa transcendentalidade da vida paranormal. E então ele desejava muito expulsar os demônios de fora, mas ele conseguiu expulsar os demônios dos conflitos de dentro, esses que nos fazem um grande mal. Por fim, nós vamos encontrar a figura de Simão o Zelote, o mais velho. Ele tinha um complexo muito grande, porque os outros eram maduros, eram jovens. Ele pergunta, mas Senhor, como é que eu poderei fazer algo se eu sou tão idoso? E Jesus lhe fala da experiência dos idosos. Isso aí foi bom para nós. A experiência, a sabedoria, o caminho percorrido que nós preparamos para gerações que vêm depois. As lutas que superamos para tornar o mundo melhor. Os desafios da época da ignorância para dar comodidade aos pósteros. Abrir a grande noite para o amanhecer da Era Nova. E então, para seguir o Cristo, ele abandonou um partido de extremistas armados. Veio de Canaã e era também pescador. E entregou a sua vida ao Mestre incomparável. Amando de tal forma e o servindo no avançar da idade, que se deixou crucificar na Pérsia em singulares travas, como se pode ver. Era um martírio que demorava horas a morte. Pelo dilacerar dos músculos, pela dificuldade respiratória, até o último hausto, sorrindo. E então, nós veremos a nossa pergunta. Na idade em que me encontro, qual a melhor forma de servir e conviver com Jesus? Pessoas me perguntam, octogenárias, Divaldo, qual é a minha missão? Gozaram 80 anos. E agora que a irmã Morte chegou com enfisema pulmonar, com câncer, com várias dificuldades, qual é a minha missão? E antes, eu dizia assim, deixa para a próxima encarnação, porque agora está um pouquinho tarde. Mas depois desse, eu digo, faça a viagem interior. A sua missão é auto-iluminar-se, para na volta realizar aquilo que não teve tempo para fazer. Então, ei-lo, docemente cercado de indivíduos de várias tribos, de várias nações, porque eu tenho outros que não são deste rebanho, eram gentios. E então nós veremos a dúlcida figura deste homem incomparável, preparando-nos para o banquete nupcial. Então cabe-nos viver Jesus.